A gente encontrou o design da nossa vila. Eu amo esse tipo de arte, que é o pixel art. Sejam bem-vindos ao projeto Metaverso. Eu sou o chefe. Hoje a gente vai continuar a criação de um novo jogo NFT do zero, beleza? Bom, nos vídeos anteriores, para quem não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. A gente falou sobre as nossas experiências dos jogos NFTs até hoje. A gente falou também sobre as ideias desse projeto, tá? E aí, hoje a gente vai começar a colocar algumas coisas em prática. Uma delas é a estrutura da nossa vila, tá? Eu estava pesquisando na internet sobre a parte do design, né? Porque a gente precisa de uma estrutura para isso. E como atualmente eu não vou comprar uma estrutura, eu estava buscando estruturas gratuitas para futuramente a gente conseguir contratar alguém, um freelance ou até alguém fazer parte do design da equipe, e aí ele consiga já ter toda a estrutura pronta e ele só pegar e transformar no design dele, beleza? Então eu vou até deixar o link para vocês aí. Eu achei aqui um autor que ele tem toda uma estrutura já e tudo que a gente precisa para o projeto ele tem aqui de uma forma gratuita, tá? Porém, não quer dizer que futuramente a gente vai usar essa estrutura, tá? Provavelmente a gente vai usar o pixel art, só que com design diferente. Mas é bem melhor a gente já passar para alguém, falar, por exemplo, assim, ó, essa aqui é a nossa vila, essa aqui é a nossa vila, esses aqui são os nossos personagens, esses aqui são os nossos inimigos, esses aqui são os NPCs, e aí você fala aqui o orc, que seria o inimigo, aí você fala assim, ó, essa aqui é parte dos nossos campos, das florestas, essa aqui é a parte das dungeons, onde tem as expedições. Então a gente dá esses insumos para o design, ele pode fazer um design já voltado com todos esses exemplos, né? Ele não tem que criar tudo do zero. É muito mais difícil você começar sem uma referência. É muito melhor você já ter um norte para você seguir. Então, eu vou até deixar o link para vocês poderem baixar também, se caso vocês precisarem. Vocês podem acessar, por exemplo, aqui, ó. Você sai da dungeon. E aí ele tem todos os assets para criação de uma dungeon, tá vendo? Armadilha, tem portão aqui, tem buracos, tem tudo que dá para fazer na estrutura do projeto. Por exemplo, vou pegar aqui dos personagens, ó. Ele tem a movimentação, ele correndo, ele pulando, ele tomando dano e ele morrendo. E aí tem vários personagens, tá vendo? E todos eles são em pixel art. Ó, tá vendo? O mago, o rei. Então dá pra fazer bastante coisa só com esse conteúdo gratuito. Ó, os inimigos. Ó. Aqui mais alguns heróis, mais inimigos, esqueleto. E aí sobre a vila também, ó como que a vila fica bem estruturada. Ó, da parte da floresta também, ó, tem a parte de gelo, parte da floresta mesmo, a parte de campo, eu acho. Ó, e aí tem aqui, aí uma coisa que você tem que prestar atenção é, beleza, eu não vou usar tudo essas coisas aqui, mas o que que eu vou usar, né? Aqui eu já vejo que eu vou usar, tá vendo? Tem muro, ó, então eu consigo fazer a muralha de toda a minha vila. Tem ponte, então eu consigo fazer as pontes da parte da vila para a parte do campo, onde vão estar os inimigos. Aqui tem parte das árvores para poder preencher todo o campo. Ó, tem parte de gelo. Ó, tem baúzinho. Então tem bastante coisa que dá pra gente utilizar daqui, tá? Praticamente tudo que a gente tem aqui a gente dá pra utilizar. Tem interiores, mas interiores eu acredito que a gente não vai utilizar. Mas tem, ó, tipos diferentes de casas. Isso aqui é bem importante. Pra gente conseguir fazer a nossa vila, cada construção faz um tipo de coisa. Beleza? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Aí vocês conseguem utilizar os mesmos assets que eu estou utilizando, tá? Porque quando você baixa, vem vários assets diferentes. A questão é qual utilizar. Eu vou sempre colocar aqui os que eu estou utilizando. Bom, como eu falei para vocês antes, a gente vai utilizar a Unity, tá? Para desenvolver o jogo. Eles deixaram o site deles um pouco confuso para você poder fazer o download, tá?
Então, o que eu sugiro para vocês é vai até o final da página, testando toda essa parte aqui. E aqui tem assim, ó, fazer download, aí tem obter Unity. Só clicar aqui, ó. E aqui ele vai aparecer download Windows Beta. Eu não baixei por isso aqui, porque tá em versão beta, não sei o que é ainda. E aí tem aqui download for Windows, tá vendo? É só clicar aqui. A instalação é bem simples, é só escolher as pastas que vocês querem. Provavelmente você vai precisar de um login aqui, tá? Aí você pode acessar aqui e criar gratuitamente também a conta no site deles. E aí quando vocês instalarem tudo e iniciar, vocês vão cair nessa parte aqui, ó. E aqui é onde começa um pouco a brincadeira. Então aqui em Project, a gente vai criar um novo projeto. A gente vai selecionar aqui o template que a gente quer, né? Tem várias formas de você iniciar, tá? Você pode iniciar já com o jogo base deles, tá vendo? Que aí vocês podem pegar e modificar de acordo com o que vocês querem, beleza? Ó, vocês podem até ver os exemplos que eles fizeram. É bom para vocês terem uma noção de como funciona o jogo, né? Ó, terceira pessoa. Mas a gente vai utilizar aqui o 2D, tá? Deixa eu ver se tem o 2D. Tem mobile. Eu vou usar esse 2D aqui, tá? Então aqui eu vou colocar o nome do projeto. O nome do nosso jogo vai ser Xablau, tá? Porque eu gosto desse nome. Certo? Eu vou colocar aqui V1 porque a gente talvez tenha versões do jogo, mas aqui vocês podem colocar o nome do projeto que vocês querem, tá? O nome do meu projeto vai ser Xablau. E aí eu vou criar aqui Create Project. Tá vendo? Ele vai começar a criar aqui. Eu estou usando a versão do editor, essa 2023 26F1, tá? Para caso vocês pegarem uma posterior ou uma mais antiga, talvez tenha coisas diferentes dentro de vocês. Aqui é só esperar um pouco que ele vai atualizar os pacotes. Bom, e essa aqui é a Unity. Tá vendo que ela não tem... Aqui não tem nada ainda criado. Não tem nada, só tem um de exemplo aqui, uma cena de exemplo. Então vocês podem ver que tá tudo do zero, tá? Eu não sei se o layout de vocês já vai iniciar dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que o default, colocando default, ele inicia dessa forma aqui, tá? Porém, eu não sou muito fã desse layout. Eu mudo ele de acordo com o que eu acho bom pra mim, beleza? Mas ele não é um layout ruim deixar assim, tá? Só que eu prefiro ter mais espaço de tela. E aí, eu vou explicar só bem por cima o que é a Unity e para que ela serve, tá? A Unity nada mais é que uma estrutura, que é o engine, né? Que ela é uma engrenagem, ela é um motor para você poder desenvolver em cima dela com o que ela oferece, com os recursos que ela disponibiliza, aí você consegue construir o seu jogo. Você pode usar um bloco de notas para você poder fazer o seu jogo, não precisa da Unity. Só que a Unity traz várias facilidades para vocês. Por exemplo, eu quero, sei lá, iniciar o jogo já assim com a tela azul. Aqui é só você apertar play, ó, ele já está rolando o jogo, tá vendo? Tá com o play ligado e está rolando o jogo. Só para você fazer isso em C++, por exemplo, ou em qualquer uma linguagem mais básica, isso aqui demora bastante tempo para você poder fazer isso. Então, ele te traz várias facilidades para você poder fazer o jogo da melhor forma possível. Aí tem a questão da renderização, tem várias coisas que ele facilita, esse sistema facilita, tá? Então, o Unity a gente vai tratar como uma estrutura, tá? Lembrando que esse vídeo, assim como alguns vídeos aqui do canal, eles são bem mais técnicos. E por ser mais técnicos, eles são mais complicados para vocês pegarem as coisas. Então, se vocês não entenderam alguma coisa e vocês querem de fato entender, volta o vídeo e revê de novo, ou termina o vídeo e depois vê ele de novo, porque aí você vai ter mais informações para poder processar, tá? Mas beleza. Aí eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para todo mundo conseguir entender. Beleza? Talvez fique um pouco maçante, mas é uma forma de todo mundo conseguir saber o que está acontecendo. Bom, vamos lá.
Primeiro vamos mexer um pouco no layout, tá? Eu vou falar um pouco sobre cada janela aqui. Esse inspetor aqui, ele é um inspetor de elementos. Tudo que você seleciona, ele mostra as propriedades e o que você pode alterar desse elemento. Por exemplo, aqui, ó. Aqui essa parte de baixo é a parte onde mostra as pastas, os seus arquivos. Tá vendo? Só de eu clicar nessa pasta, ele fala aqui que é um asset default, que está aqui, né? E você pode só abrir ele que ele faz alguma coisa. Se você clica na cena, pode ver que ele também é uma cena básica do sistema e não tem nenhuma propriedade para você poder modificar. Já aqui do lado esquerdo, ele tem a nossa hierarquia. A nossa hierarquia, ela mostra tudo que está dentro da nossa cena do jogo, certo? Tudo que está acontecendo do jogo, instanciando dentro do jogo, ele aparece aqui na hierarquia. Então, se eu abrir aqui nossa primeira cena, olha, também que ele tem uma câmera. Então, essa câmera é essa que está mostrando aqui, ó. A câmera nada mais é que o que vai ser mostrado no jogo naquela visão. Esse quadrado aqui da câmera, ele nada mais é a visão que está aparecendo aqui nesse jogo aqui, ó. Essa aqui é a estrutura que está aparecendo no jogo. É como se o jogo vai aparecer no dispositivo, certo? Então aqui é a nossa câmera, o tamanho da câmera, o que vai aparecer, e aqui dentro de fato o jogo. Aqui ele só dá um preview de como vai ser, tá? Quando a gente começar a colocar elementos aqui nessa cena do jogo, aí vocês vão começar a entender melhor. Mas então vamos lá. Hierarquia, que é onde todos os elementos que estão dentro do jogo, atualmente, tá? A gente pode instanciar durante o jogo. Aqui embaixo, esse project é onde fica os arquivos do jogo, tá vendo que tem os arquivos favoritos, aqui são as cenas, os pacotes estão importados pela própria Unity. Então aqui são os arquivos do jogo. Aqui do lado direito é um inspetor de elementos. Essa parte aqui do meio, que é a tela principal, ela é o nosso cenário, é o nosso palco, onde a gente pega as informações e coloca em cima desse palco para poder exibir e poder manipular ele da forma que a gente quiser. E nessa abinha aqui do lado é a parte do jogo. Beleza? Esse aqui é o básico de tudo. Aí falando sobre o inspetor de elementos, ó, tá vendo? Se eu clicar na câmera, ela tem muito mais informações para poder modificar. Ó. Então, beleza, aqui a gente tem a nossa câmera, aqui a gente tem o nosso jogo já, e aqui a gente tem nossos assets. Eu vou modificar um pouco o layout aqui, porque eu prefiro ter mais espaço nessa parte aqui do meio, tá? Então, o inspetor de elementos eu vou colocar um pouco mais para cá, que eu não preciso de todas essas informações. A hierarquia, eu não preciso que ela ocupe toda essa parte da direita e da esquerda aqui. Eu posso colocar ela, eu arrastar ela aqui embaixo. E aí ele vai ficar não junto com o project, tá? Eu vou deixar ele aqui, ó, porque aí eu tenho muito mais espaço para poder mexer aqui. Os atalhos, eles são um pouco mais complicados. Deixa eu ver se mostra em algum lugar os atalhos. Porque, por exemplo, o botão direito do mouse, você movimenta a câmera com a mãozinha, tá vendo? Só se você apertar o do meio, ele muda aqui em cima para a mãozinha. Aí às vezes eu vou arrastar alguma coisa, é só você apertar aqui, tá? Porque se você arrastar com o mouse normal, ele vai fazer eu selecionar. O segundo botão do mouse também transforma na mãozinha, tá? E aí esses atalhos aqui são de posição. Ó, se eu selecionar a câmera e apertar aqui, ó, eu posso mudar a posição da câmera. E aí se eu rotacionar, eu posso rotacionar a câmera. Eu posso aqui esticar a câmera. É que aqui não muda muito porque não é um objeto, né? Aqui é o botão que eu posso aumentar por aqui. Tem várias coisas. Aqui é tudo de uma vez, ó, eu posso mudar. Posso dar em direções, posso rotacionar. Tá, mas a nossa intenção é deixar tudo no básico, beleza? Então eu só vou deixar dessa forma aqui, mas vocês podem modificar de acordo com o que vocês necessitam, beleza? Esse aqui é o layout que eu gosto de mexer, onde tem o jogo aqui e a cena aqui. Beleza, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que fazer. Ó, vocês podem ver que como eu modifiquei aqui, ó, e eu tenho uma área maior agora, até a minha cena mudou, tá vendo que ela mudou automático por um tamanho diferente aqui. Aqui no jogo eu vou colocar o aspect aqui como Full HD, tá?
que aí ele tem uma área limitada e eu consigo trabalhar exatamente não de uma forma dinâmica, eu quero trabalhar nesse sentido aqui, nessa resolução. Então ele transforma nesse pouquinho aqui. Eu vou mudar aqui também o size dele, que eu acho que, pelo que eu estava testando, um size maior é melhor. Eu vou colocar aqui 12, tá? Esse size aqui não dá para ver direito quando a gente não tem nenhuma informação para exibir, tá? Mas aí eu vou mostrando para vocês e vai ficar mais fácil. Bom, então beleza, vamos lá. Então aqui a gente tem assets, certo? Eu vou deixar disponibilizado esses arquivos aqui para vocês, beleza? Então a gente vai importar esses arquivos para o nosso jogo. Aqui eu vou separar em 3 pastas, tá? Eu vou voltar aqui primeiro, que é Create Folder. A minha pasta ela tem um atalho, tá? Mas a de vocês não tem. Então vocês têm que apertar o segundo botão do mouse, Create e Folder, tá? Então a gente vai criar uma nova pasta chamada Sprites. Sprites nada mais é que na parte de criação de jogos, são esses pedacinhos aqui, tá? Pode ver que esse aqui ó, é uma fogueira. Só que cada um desse aqui é um sprite diferente. Tá vendo? O sprite dela parada, aí com cada um tipo de movimentação do fogo. Porque quando você junta todo mundo, ele cria uma animação. Beleza? Então eu vou colocar aqui sprites. Aqui dentro eu vou colocar uma pasta chamada cidade. Eu vou tentar colocar tudo em português, tá? Normalmente eu coloco em inglês, mas vou colocar em português para ficar mais fácil da gente poder visualizar também. Mas talvez alguns nomes fiquem meio estranhos em português, tá? Então, beleza. Na cidade, a gente vai ter as construções. Coloco também sem acento, tá? Para não dar problema em relação à pasta. Construções, a gente vai ter objetos. A gente vai ter muro, que é o muro em volta, o portão, as coisas a parte de estrutura, a ponte. Construções, objetos, muro, caminho. Certo? Porque aí a gente pode fazer o chão, o caminho entre as casas, as árvores, essas coisas assim, tá? Então, beleza. A gente vai criar essas 4 pastas aqui para a gente conseguir importar esses arquivos. E aí o que a gente vai fazer, ó, eu vou colocar esse de floresta aqui, ó, porque é o nosso caminho em relação à floresta, tá? A gente viu aquele GIF bonitinho da cidade, mas é muito difícil fazer aquilo, tá? Eu vou mostrar para vocês o quanto complicado é. Mas primeiro vamos importar aqui, ó, tanto a floresta quanto o caminho, que é o path, dentro de nosso caminho aqui, tá? Vou jogar aqui dentro. E aí a gente vai colocar a decoração da floresta também no caminho. Porque é onde quando a gente for construir a parte do caminho, a gente constrói já com as informações. A decoração que tem as pontes e os muros, essas coisas, eu vou colocar aqui dentro de construções não, de muro. Certo? A vila aqui eu vou colocar dentro da vila. Construções, tá? Que são as nossas casas, essas coisas assim. E aqui a gente tem a decoração da vila, que eu vou deixar dentro de objetos. Beleza? A gente vai ter essas 4 pastas de início, tá? Salvar aqui. Beleza, a gente tem que começar sempre por um caminho, né? Já que a gente precisa da parte do caminho. Então, o que a gente vai fazer primeiro é adicionar esse caminho aqui dentro do nosso cenário. E como a gente faz isso? Tá vendo que esse aqui é o caminho? Se a gente pegar esse caminho e jogar aqui, ó, tá vendo que ele vira um objeto aqui, tá vendo? Chamado path. Eu vim aqui e mover ele vira um caminho normal. Se eu pegar a parte de redimensionar, ó, deixa eu redimensionar ele como um todo. Ó, não dá para fazer dessa forma aqui, certo? Ele começa a se transformar em um caminho. Opa. E aí não funciona dessa forma. Esse tipo de caminho, ele é só uma estrutura, tá? Ele não é um tipo de arquivo que você só clica e arrasta lá para dentro. Ele é uma estrutura com várias posições,
com várias posições para vocês pegarem e colocarem dentro do projeto. Eu vou mostrar para vocês porque explicar é muito mais complicado do que mostrar, tá? Antes de explicar, eu tenho que tratar um pouco essas imagens, tá? Então eu vou selecionar as 3 imagens aqui e vou modificar algumas coisas na parte do inspetor de elementos dela. Uma coisa é que esse tipo de arquivo, assim como decoração, por exemplo, ele não é um arquivo único, ele não é um arquivo que você pega ele e arrasta dentro do jogo e ele só tem uma única funcionalidade. Ele é quebrado em várias partes, tá vendo? Esse aqui é um túmulo, esse aqui é o matinho, matos de tamanho diferente, esse aqui é uma mancha no mato, esse aqui são cogumelos, árvores diferentes. Então, dentro de um único arquivo, existem vários tipos de imagens que a gente vai utilizar. Então, a gente aqui, ó, nesse Sprite Mode, a gente muda para múltiplo, porque é um tipo de arquivo que tem múltiplas funções dentro dele. Esse aqui é pixel por unidade, tá? Cada bloco que tem nessa parte aqui representa um tamanho. E aí aqui vai depender muito de onde vocês baixarem o projeto. E vocês lembram aqui quando a gente acessou o projeto? Deixa eu ver se está aberto. Se vocês lembram quando a gente acessou a parte de preço deles, ele mostra aqui embaixo, não é todo o projeto que mostra, tá? Mas a maioria mostra. Tá vendo que ele é 16 por 16? Então, cada pixel ele foi construído para ser 16 pixels por 16 pixels, beleza? Então, voltando aqui, ó, o pixel por unidade ele é 16, certo? E aí aqui tem algumas coisas que eu altero só porque eu identifiquei e também vi em outros lugares, outras pessoas falando que assim é a melhor forma possível, tá? Então aqui a gente não vai ter nenhum tipo de filtro, então ele vai ser exatamente o que eu colocar. E a qualidade, a gente não vai ter nenhum tipo de compressão de qualidade. Ela vai ser none aqui. Beleza? Se tratando de pixel art, eu achei essa a melhor configuração, tá? Não quer dizer que essa seja a melhor. Talvez vocês vejam outro tipo de melhoria em relação a isso, tá? Como eu disse para vocês, eu não sou expert na Unity. Eu estou colocando aqui o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu busquei, tá? Então aqui eu só clico em Apply. Calma aí que eu estava selecionado, acho que só o Forest. Então eu vou selecionar os 3 de novo. Vou colocar aqui múltiplo. Aqui 16. Aqui no pointer e aqui none. Apply. Aí os 3 estão com essas informações. Beleza? A gente vai começar primeiro pela floresta, tá? Mas eu vou fazer depois os outros 3 também. Os outros 2 também. Então aqui a gente faz Sprite Editor, porque aqui, ó, mesmo, deixa eu fechar aqui de novo, mesmo a gente informando que é o múltiplo, o sistema ele não sabe qual que é a posição de cada item dentro, então ele transforma isso tudo em um item só. Apesar dele estar configurado para múltiplo, ele está como se fosse um arquivo só. Então o que a gente tem que fazer é clicar nesse Sprite Editor, que a gente vai modificar o sprite, beleza? E aí uma coisa que a Unity disponibiliza para a gente de facilidade é esse botão chamado Slice aqui. Esse Slice, ele pode fazer automático, por exemplo, se eu clicar em Slice, como tem vários arquivos preenchidos, ele criou um botão gigantesco, tá vendo? Só que isso a gente não quer, porque a gente não está trabalhando com objeto único, a gente está trabalhando com objeto múltiplo. E a gente sabe o tamanho de cada objeto. Então o que a gente tem que fazer é clicar aqui em automático e mudar para o grid dele, né, que seria as divisórias, seja por tamanho específico, por tamanho de célula. E aqui está 64 por 64. Se eu clicar em Slice, também que ele vai criar vários quadrados gigantescos. E aí aqui eu coloco 16 por 16. O XY dele, as colunas e as linhas serão divisíveis por 16. E aí aperto Slice aqui, ó. Tá vendo que ele dividiu tudo certinho para mim? Cada bloco agora tem 16 pixels. Eu sei que parece meio confuso assim, mas eu vou depois mostrar para vocês o quanto isso aqui ele já foi feito para ser dessa forma, beleza? E aí uma coisa se você clicar aqui, ó, Keeping Input Rect, que é os quadrados em brancos, tá vendo que ele não marcou nenhum aqui? É porque não tem nenhum pixel aqui. Se eu clicar aqui para preservar eles, ele deixa eles também, tá vendo?
Só que eu não preciso deles, então eu posso desmarcar e apertar Slice. Beleza? Feito isso, a gente ter cortado aqui todo o nosso sprite, a gente aperta Apply. E aí, quando a gente fechar, a gente vai ver que tem uma setinha aqui, tá vendo? Então, quando a gente clica na setinha, ele separou cada pixel do nosso caminho. E aí vocês vão ver que cada pixel desse é detalhadamente preciso. Mas eu vou aqui fazer os outros, tá? Então, do Path Sprite Editor, Slice, 16 por 16 e Slice. Ele cortou tudo bonitinho, Apply, fechar. Simples assim. Porém, alguns... Deixa eu ver se esse aqui vai ser diferente. Slice, Slice. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui deu um problema, tá? O problema desse aqui é o seguinte. Tá vendo aqui, ó, que pelo fato dele não ter considerado esse foguinho aqui de cima, ele colocou 2 quadrados? Ele não era para ele ter colocado 2 quadrados, era para ele ter colocado um quadrado só. O espaço que tem aqui embaixo, ó, é o espaço que deveria estar aqui em cima. E aí a gente tem que arrumar isso na mão. Quando a gente tem algum tipo de arquivo desse gratuito, esse é uma das coisas que acontece, tá? Porque é diferente de você contratar alguém e você falar para a pessoa, ó, eu quero que seja perfeito o que eu vou utilizar na Unity, então eu gostaria que fosse perfeito os itens. E aí ele faria da melhor forma possível. Aqui não tem como a gente reclamar com o cara porque ele fez gratuitamente, né? Então o que a gente vai ter que fazer, ó, e aí a parte boa é que esses aqui que ficam no chão, eles também têm um espaço. Então se a gente aumentar o espaço para cima de todos, ele vai ter uma... Ele já vai arrumar todos de uma vez, acho, tá? Alguns a gente vai ter que fazer na mão. Então eu vou colocar aqui em Slice, ó, e a gente tem algumas configurações aqui, ó, de offset e pad entre eles. O offset, eu vou colocar 10 só para vocês verem. Vou colocar um só para vocês verem, ó. Se eu colocar um e apertar Enter, ou Enter não, apertar Slice, então é que ele desceu um pouquinho. Então ele tem 16 pixels, e aí dentro desses 16, ele desceu um pouco desses 16. E aí o que você pode fazer aqui, eu, por exemplo, colocar 8, que é a metade do 16. E aí se eu clicar, tá vendo que ele desceu muito? Só que ele desceu dentro dos 16. Se eu colocar 16 de volta e apertar Slice, ele só deu a volta. Então, uma coisa que eu posso fazer, beleza, ele vai até dar a volta. Por exemplo, aqui, eu vou colocar 10, ó, ele vai quase dar a volta, só que ele vai parar um pouco antes. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 15, em vez dele subir, em vez dele continuar descendo, ele meio que vai subindo, tá? Se eu 14 agora, ó, 14 deu certo. Por quê? Ele tá vendo que ele sumiu aqui, ó, porque como eu não tenho os espaços brancos preenchidos, ele deixou, ele fez passar, tá vendo? Só que eu vi aqui, ó, isso aqui é uma outra coisa, ó. Tá vendo? Esse baú aqui de trás, ele não tem 16 por 16, ó. Ele tem 17 pixels. E aí é uma das coisas também que a gente tem que considerar que é gratuito, né? Então a gente não pode reclamar. Ó, pode ver que os outros deu tudo certo. Ah, o foguinho aqui também, ó. Só que esse baú aqui não. Ele poderia não ter essa parte branca. O que eu vou fazer, eu vou deletar esses aqui de cima e subir um pouco esse aqui, ó. O problema de eu colocar ele um pouco maior, com 17, por exemplo, é que quando eu for preencher ele dentro do jogo, ele vai baixar a resolução dessa imagem aqui, de 17 por 16. Vai ser pouca coisa, mas eu prefiro deixar assim, beleza? Então eu vou deixar sem a parte do matinho aqui embaixo, mas só que deixar ele já com 2 quadradinhos só. Então beleza, esse aqui a gente tem que fazer manual, mas a gente tem que modificar um pouquinho. Aperta Apply, e aí aqui ele vai fazer a separação pra gente de acordo com o que a gente cortou dentro do jogo, beleza? E aí beleza, a gente já fez aqui tudo bonitinho, separou, e aí beleza, eu vou clicar aqui e arrastar pra cá. Ó, tá vendo que ele fez uma animação? Aqui é outro conceito, tá? Isso aqui eu vou explicar pra vocês. O que acontece? Quando a gente leva o path para a cena do jogo,
ele está entendendo que você está jogando vários arquivos de uma vez. E aí, isso aqui não é uma coisa que deveria ser dessa forma, tá? Você deveria colocar path por path aqui para você fazer seu caminho. E aí a gente sabe que também que se a gente fizer assim, ó, tá vendo que tem vários arquivos? A gente vai demorar uma eternidade para fazer todo o caminho da nossa vila, certo? E aí que vem a facilidade de você usar um motor, uma estrutura, que seria a Unity, para fazer esse tipo de coisa para você. Aí a gente tem algumas facilidades que a Unity disponibiliza para a gente de forma gratuita, tá?